que nós estamos aqui com vocês, nós temos aberto o nosso coração para vocês, dentro daquilo que Deus tem nos ensinado. E alguns de vocês têm nos procurado, encontrado em nós confiança também para abrir o coração e expor aquilo que Deus tem falado, ministrado, edificado sobre a vida de vocês. A gente fica muito feliz em saber que o nosso papel como professores, como alguém que traz um conteúdo de muito valor, tem alcançado o coração de vocês, ganhado espaço e tem, de fato, edificado a vida de vocês. A gente está muito feliz com isso. Tenho ouvido também das professoras, da tia Ellen, do grupo lá com as crianças, com kids, o quanto as crianças estão sedentas, o quanto as crianças estão... Às vezes o pai chega mais cedo aqui, teve uma menina ontem que a mãe chegou aqui e ela fez assim, tipo assim, ainda não está na hora? Não, deixa eu ficar. E a mãe acabou que teve que ficar aqui mais um pedacinho, né, até esperar terminar lá. Então elas estão muito animadas. Hoje à tarde também a tia Ellen teve um momento aqui com mais ou menos umas 30 pessoas que tiveram aqui com ela para receber uma aula sobre o trabalho infantil, trabalho com crianças. Ela me mostrou as fotos, foi muito bom, foi muito bacana. Eu fiquei feliz de ver que realmente há esse interesse da parte de muitos, né? Amém. Hoje a gente vai dividir a nossa aula em duas partes. A gente vai falar um pouco sobre adoração e depois a gente vai estar falando sobre mais um dos pilares do caráter de Jesus. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Glória a Deus. Tem algum ministério aqui, alguma igreja, algum grupo que se reúne, ou se reúne não, mas que faz na sua igreja ou em algum outro lugar oração 24 horas? A sua igreja tem oração 24 horas, sem interromper? Como é que é? Mas está acontecendo? Ainda não, está engatinhando. Está engatinhando, está engatinhando. Alguém? Sempre, sem parar, ininterrupto. Algumas vezes, né? Ok. Tem uma aula que a gente deu no intensivo passado, a gente não vai dar nesse, sobre cultura de oração. Como nação brasileira, nós não temos uma cultura de oração. Essa é a verdade. Como outros países que por conta disso, por conta de terem uma vida de oração ativa, realmente, eles experimentaram grandes moveres e grandes avivamentos. Nós recebemos daqueles que nos evangelizaram, boa parte deles, uma influência muito grande no zelo com a Escritura. Mas aqueles que nos evangelizaram, não vou dizer que eles não nos ensinaram, talvez eles até nos ensinaram, a gente que não aprendeu. Uns 2 anos atrás, Deus nos deu uma palavra, e a palavra que Ele nos deu foi que nós fôssemos a um ministério, não vou falar o nome do ministério, acho que não precisa, nós fôssemos a um ministério, e nesse ministério nós iríamos falar, ia levarmos uma palavra
palavra para esse ministério sobre oração. Esse ministério, de certa forma, ele era um ministério, aqui no Brasil, firmado na oração. Muito forte na oração. Eram as Assembleias de Deus. Anos atrás, as Assembleias de Deus, eu não sei se tem algum assembleano aqui, mas elas eram muito fortes no ciclo de oração. No início, nos ciclos de oração, não eram feitas só por mulheres, eram mais homens do que mulheres. Com o tempo, os homens foram diminuindo e as mulheres foram assumindo esse encargo de orar. Hoje, você quase não vê, nas Assembleias de Deus, o ciclo de oração. O ciclo de oração que antes era um momento de oração, em algumas Assembleias de Deus é um culto. Não é mais 2 horas, 3 horas, 4 horas de oração. Então, aos poucos, nós fomos perdendo isso. E a palavra que Deus nos deu foi que voltasse lá e dissesse a eles: olha, vocês, de certa forma, mostraram um caminho para o Brasil. Eles não conseguiram criar uma cultura de oração, mas eles mostraram um caminho. Só que ao longo do tempo, eles foram deixando a oração. As Assembleias de Deus talvez deveria ser hoje o maior ministério, mas ela hoje é o ministério mais dividido que existe no Brasil. São várias Assembleias de Deus, era para ter só uma, consolidada na oração. Então o fato deles terem deixado a oração de lado, em segundo plano, isso fez com que o ministério chegasse aonde chegou. O quanto para nós a oração é importante. Nós falamos e já ouvimos exaustivamente que a oração é importantíssima. Falamos também que a adoração, pastor Eliomar, é uma coisa importante demais, é a vida da igreja. É muito importante adorarmos. Adorar não é canção, adorar é um estilo de vida. Irmãos, nós temos um monte de frases prontas para respaldar todas essas coisas. Porém, na prática, nós estamos muito longe dessas coisas. Sim ou não? Infelizmente, nós, através de algumas ferramentas, entre elas, alguns pastores começaram lá em São Paulo. Hoje a MCM apoia esse movimento, que é o arrependimento nacional. E nasceu esse movimento nasceu com alguns pastores de São Paulo, Rio Grande do Mato Grosso do Sul. E era um movimento para chamar pastores para intercederem pelo Brasil, buscando um arrependimento profundo. E o pastor José foi alguém que apoiou esse movimento e o divulgou muito. Então ele ia nas cidades ministrar, nos eventos com os pastores, e pegava o contato dos pastores, daqueles que diziam: não, eu quero orar entre 1 e 2 horas. Na verdade começou 2 horas, e depois foi para 1, e depois, enfim. Aí ele pegou vários nomes, e nós ligávamos para esses números, para os pastores. Muitos deles, pastores e líderes, quando levantavam a mão e diziam que queriam orar, a maioria deles foi pela emoção do momento, pelo calor da emoção. Porque nós ouvimos de muitos deles, irmãos, o que eu estou fazendo aqui agora é uma denúncia. Muitos deles chegaram ao ponto de dizer para nós: ele falou 2 horas, mas eu não tenho tempo para isso não. Ele não tem tempo não. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, se não foi gerado em Deus pela comunhão, Deus não aceita. Porque dele, nós acabamos de cantar, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, se não foi gerado nele, mas foi gerado na força do meu braço, está valendo de nada. Então, muitas vezes nós fazemos algumas coisas para Deus na força do nosso braço. Não foi algo gerado em Deus, na oração, na comunhão, no relacionamento com Ele, mas sim no mero trabalho. Todos nós sabemos disso, sabemos a importância da oração. Não, a oração é vital para o crente, mas aonde? Qual é a distância que você e eu estamos de uma prática, de uma vida
de oração, sem que alguém nos mande orar, sem que alguém nos diga para orar, sem que alguém não veja. Eu estou tentando criar o hábito de... É meio complicado, porque às vezes quando você fala de uma coisa, quem está te ouvindo quer... Não, mas você está fazendo? Sim ou não? É assim? É. Mas às vezes é complicado você falar isso, porque a gente não sabe quem está ouvindo, né? Se é maduro ou se é imaturo. Ah, você quer aparecer, senhor. É assim ou não é? Às vezes fica com receio de falar. É melhor não falar, sabe? Fala não, precisa falar não. Ah, mas ele vai achar, deixa ele achar o que ele quiser. Deixa ele achar o que ele quiser. Ore sozinho, ore escondido, ore no seu quarto, ore na igreja. Tenha uma vida de oração, não precisa dizer para ninguém que você está orando. Não precisa, sabe, é como se fosse bater o ponto, não precisa disso. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e busca o seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto te recompensará. Ponto final. Não precisa que ninguém saiba, não precisa de nada disso. Agora, Deus ainda precisa falar conosco sobre o nosso momento a sós com Ele. Deus quer tratar conosco um assunto bem mais profundo. Mas antes dele tratar esse assunto, ele precisa ainda falar de coisas bem simplórias com a gente. Como, você orou hoje? Ele ainda precisa fazer essa pergunta para nós. Ele quer nos levar a um nível mais alto. Mas ele ainda está tendo que falar, mas você não... Por que você não orou hoje? Não, sem acusação, entenda, sem acusação. Mas por que você não orou hoje? Ah, Senhor, foi corrido o meu dia. Tive que fazer um monte de coisa. E quando eu vi, pá, estou aqui. Quando eu vi, acabou o dia. Entenda que Deus ainda tem que falar de coisas bem primárias com a gente, bem simples. O nosso desafio nesse primeiro momento é decidirmos de fato, pegarmos aquilo que temos ouvido e levar para a prática. Sem que ninguém veja. Onde é que você vai? Ah, eu vou ali rapidinho. Ou sai no meio do pessoal ali, vai para um canto e vai orar. Ninguém precisa saber. Construa esse hábito, construa esse costume. Costume de orar, costume. Costume de consultar a Deus antes de tomar toda e qualquer decisão. Costume de falar com Ele antes de fazer qualquer coisa. Tenha esse hábito. No livro Os 4 Níveis de Obediência, o nível 0 de obediência é só fazer alguma coisa depois que Deus te der uma palavra. Enquanto Deus não falou com você, você fica quieto. Mas como Deus vai falar conosco, se a nossa cabeça está agitada com as coisas dessa vida, se a nossa mente está preocupada com as coisas dessa vida, como Deus vai falar com a gente, pessoal? Como? Jesus nos deu o caminho. Entra no teu quarto e fecha a porta. Vai para lá, cara, fica escondido lá dentro. Não pense mais nada, não se preocupe com mais nada. Engraçado que antes dele falar, depois que ele fala isso, em Mateus 6:9, ele faz a oração que ele ensina, nós chamamos de oração do Pai Nosso, né? Mas lá na frente, ele, no mesmo capítulo 6, ele fala, não se preocupe não, o vosso Pai sabe que você precisa dessas coisas. Isso é, não seja consumido pela ansiedade, seja consumido pelo desejo de conhecê-lo, de saber o que Ele tem para a sua vida. Amém? Estamos combinados? É simples isso, né? Mas é porque a gente precisa mergulhar. Enquanto isso não estiver definido para a gente não vai conseguir mergulhar. Ou a gente vai mergulhar e vai sentir falta de ar. Agora, quando isso está estabelecido, aí a gente tem ar para descer mais fundo. E em Apocalipse capítulo 4, a partir do verso 1 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Onde é que estava a porta? No céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui,
mostrar-te-ei as coisas que depois destas vêm acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. Quantos tronos? 24. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre suas cabeças coroa de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Só até aí. Esse texto, o texto de Apocalipse 4, ele fala de um momento na vida do apóstolo João, em que ele é arrebatado ao céu. Ele olha e vê uma porta aberta, e ele é levado até o céu. E assim como o profeta Ezequiel, ele tem uma visão do próprio Deus. Irmãos, e o apóstolo começa a tentar descrever essa visão. E ele traz pedras preciosas como jaspe, como sardônico. Ele fala do trono, parecia como esmeralda, um rio, parecia um rio de cristal. E ele começa a descrever aquilo. Ele fala de relâmpagos, de fogo. Ele tem uma visão que não é uma visão que nós vemos todos os dias. Não era uma visão comum. Ou você acha que João via isso aqui todos os dias? Era uma visão incomum. João se deparou com algo extraordinário. E aquela visão o fascinou. Deixou com que João ficasse fascinado. Eu creio, como a Bíblia diz, que hoje o véu que nos separava, que nos deixava distante da presença de Deus, foi rasgado de alto a baixo. E agora o caminho foi aberto. Eu posso entrar, você pode entrar confiadamente no Santo dos Santos. Podemos entrar na presença dEle. Há uma porta aberta diante de nós. Há um caminho aberto diante de todos nós. E há uma voz que todos os dias, escute o que eu estou dizendo, todos os dias essa voz fala com você. Vem para cá. Foi o que nós acabamos de cantar? Posso ouvir a sua voz me chamando? Você consegue ouvi-la? Todos os dias, Deus fala comigo e com você. Sobe, vem para cá. Entra aqui. Vem para esse lugar de intimidade, de comunhão. Vem me conhecer. Jesus em João 17... Não, deixa eu construir um caminho. Em Gênesis 14, vamos do início. Em Gênesis 14, Abraão encontra Melquisedeque e come pão e bebe vinho. O que isso lembra você? Lembra o quê? Em João capítulo 6, Jesus diz que a sua carne é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida, e aquele que come tem a vida eterna. João 17, versículo 3 diz: e a vida eterna é essa, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Comer pão e vinho com ele é conhecê-lo, é descobrir os seus segredos. Deus não conta segredo para qualquer um. Ele quer saber se você é fiel. Isso é a próxima aula. Um dos pilares do caráter de Jesus, a fidelidade. Mas Ele quer trazer você à mesa dele e poder comer com você.
assim como Melquisedeque comeu com Abraão, Deus quer comer com você. Você pode dizer um amém? Não é empolgante? Não é fascinante? Precisa ser. Sabe por quê? Porque se Jesus não for algo extremamente fascinante para nós, nós vamos trocar este lugar por qualquer outro. Se este lugar não for um lugar extraordinário, se esse lugar, se a presença dele não é um lugar que me fascina, que tira os meus pés da terra, que tira os meus olhos dessa vida, então esse lugar não será o lugar mais visitado por mim. Se esse lugar não é um lugar extremamente importante para mim, qual é o melhor lugar? Não, o melhor lugar é esse. Se esse não for o melhor lugar, então qualquer outro lugar pode substituir o lugar da presença dele. Precisamos tomar cuidado. Olha para mim, por favor. Para não entrarmos aqui dentro num automático. Hora do louvor. O que é a hora do louvor? Quebrantamento, choro, levantar das mãos, abaixar das mãos, levantar das mãos, abaixar das mãos, fechar os olhos, abrir os olhos, chorar, parar de chorar. Parece brincadeira, né? Mas a maioria de nós aperta um botão automático e é assim que é. Esse momento deveria ser um momento que seria uma porta de entrada para um lugar especial. Deveria ser um momento muito bem aproveitado por nós. O lugar onde eu vou expressar-me a Ele através de canções, dizendo quem Ele é, dizendo o que Ele pode fazer, o que Ele quer fazer, falando dos seus atributos, falando do seu poder, da sua divindade, falando tudo sobre Ele. Como acabamos de cantar, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, é tudo para você. Temos que ter cuidado para não ligar o automático e cantar uma música como essa, de uma forma normal. Não é normal, cantar uma música dessa não é normal, pessoal. Uma pessoa normal não pode cantar uma música dessa e entrar na presença dEle. Não podemos cantar como se um ímpio tivesse aqui e essa música tivesse ali, sendo projetada, e ele cantando, ouvindo a melodia e cantando junto com a gente. Não! Quando cantamos, é uma confissão pública de quem Jesus é para nós. É a certeza da nossa fé. É uma confissão de fé que estamos fazendo. Os céus se abrem quando nós adoramos. Principados e potestades são abaladas quando nós adoramos. Estruturas espirituais e até mesmo físicas são atingidas quando adoramos. Quando adoramos. Entramos pela oração, entramos pelo lugar secreto com Ele e ali ficamos, conhecendo os seus segredos e o adorando por aquilo que Ele é. João olha e fica fascinado com o que ele vê. Em Salmo 27, Davi fala da beleza da santidade de Deus. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na sua casa, para aprender, para contemplar. Eu quero contemplar a face do meu Deus, eu quero contemplar a glória do meu Deus. Sou eu e Ele ali, por mais que haja pessoas do meu lado, mas nesse momento é só para Ele. Nesse momento eu não vou dividir com mais ninguém, não vou dividir com meu celular, não vou dividir com os meus amigos, não vou dividir com mais ninguém, não vou dividir com as minhas ansiedades, com as minhas preocupações, mas eu vou entregar esse momento é só dEle, por Ele e para Ele. É um desafio ou não é? Talvez não seja para ti, para mim é. Todos os dias, entrar nesse lugar, abrindo mão de algumas coisas da minha vida, em prol disso. No capítulo 5 fala, João continua tendo a visão. E no capítulo 5 fala, ele vê os 24 anciãos, os 4 seres viventes, todos eles adorando,
dia e noite. Os 24 anciãos têm nas suas mãos harpa e taça. Harpa representa a adoração e taça a oração dos santos. Essas duas coisas juntas. Foram essas duas coisas juntas que fez com que o pastor José, fez com que a igreja, através do pastor José, através da intercessão, pudesse entrar na Somália, um país fechado para o evangelho. Primeira vez que ele entrou na Somália, parou-se a MCM por alguns momentos, e dali por alguns dias, para interceder, para orar, para clamar, para que ele pudesse entrar. Ao mesmo tempo que estávamos intercedendo, os músicos estavam tocando. Havia adoração e havia intercessão. Irmãos, a Somália são mais de 20 anos de guerra civil. Um país dominado por guerra, por conflito. Não é uma guerra ideológica, é uma guerra armada. Tem uma reportagem do Cabrini, que ele começa a reportagem com a seguinte frase: é mais fácil você encontrar um cadáver na Somália do que um prato de comida. Pessoas morrem de fome, literalmente. Sabe aquela expressão que a gente usa, estou morrendo de fome? A gente não sabe o que é isso. Literalmente eles morrem de fome. Um país fechado, um país islâmico. O bispo Nilson e o Beethoven estiveram lá recentemente, ficaram presos por um grupo. Foi um momento tenso, a igreja adorando e orando por eles, eles conseguiram voltar. Nós precisamos ter experiências com a adoração e com a intercessão. Quais são as suas experiências com a oração? Ah, pastor, minha experiência com a oração é que eu era desempregado e agora eu estou empregado. Bom, legal. Legal. É só essa a experiência? Não, pastor, eu estava orando assim, sabe? E eu senti um arrepio assim. Foi tremendo. Só isso aí? Eu não estou aqui menosprezando sua experiência. Tem sua valia. Mas há algo mais profundo, pessoal. Há coisas mais profundas. Deus está nos chamando. Ele chamou João. João, sobe aqui. Vem cá, João. Deixa eu te mostrar algo que você nunca viu. Deixa eu te fazer experimentar algo que você nunca experimentou. Irmão, sabe qual é um dos maiores absurdos? É eu viver dentro da igreja e nunca experimentar o poder do evangelho. E nunca experimentar o que Deus tem para mim. Isso é um absurdo. Eu estar aqui dentro, ouvir todas essas coisas e outras coisas na minha igreja, sabe? Momentos e tal, tudo. Eu tenho 10 anos, 15 anos, 20 anos de crente e nunca ter experimentado a força e o poder da intercessão e da oração. No céu, Deus é adorado 24 horas. 24 horas. Pastor, é fácil? Não, é difícil. Aí eu ouvi uma pessoa chegar para mim e falar assim: para vocês da MCM é fácil, vocês são todos obreiros da MCM, e estão aí e vivem em função disso. Tá bom, não vou tirar a sua razão. Mas deixa eu te contar uma história. De 1722. Mais ou menos 300 pessoas em uma comunidade na Alemanha Oriental, com conflitos teológicos, começam a se reunir. E um homem recebe uma revelação de Deus: vamos começar a orar. Desse grupo, 24 homens e 24 mulheres começam um processo de oração. 24 homens e 24 mulheres. Dá quanto isso? 48 pessoas, né? Tem 48 pessoas na sua igreja? Pois é, só 48. Não estou falando de MCM. Estou falando de um grupo conhecido como os moravianos que começaram a orar. E começaram a orar 24 horas. E oraram por 120 anos.
enquanto eu e você dermos desculpa, nada vai acontecer. A sua desculpa, por mais formulada que ela seja, por mais teológica que ela seja, ela não anula o que os moravianos fizeram. E o que os moravianos fizeram foi demonstrar para nós que é possível orar 24 horas. Se você não quer se espelhar no que a MCM está fazendo, tudo bem, se espelhe no que os moravianos fizeram. Por 120 anos, oraram 24 horas. Não só isso, eles tinham 3 pilares. Quantos pilares? 3 pilares. Oração unidade, oração 24 horas e missões. Essas 3 coisas sustentaram a oração 24 horas, sustentaram aquele grupo e enviaram esse grupo para as nações. Foram centenas de missionários, em 60 anos, centenas de missionários foram enviados para as nações. Países da África, países da Ásia foram evangelizados, da Europa foram evangelizados por eles. Até das Américas também foram evangelizados por eles. Hoje nós podemos, sabe, talvez o nosso desafio seria o seguinte: o que eu posso fazer? Eu não posso orar sozinho 24 horas, mas o que eu posso fazer? Quanto do meu tempo eu posso doar? Será que posso doar 1 hora, 2 horas, 3 horas? É por sua conta. Quanto tempo você pode doar? Nesse exato momento, Shiva, que é Satanás, é adorado 24 horas na Índia. Em frente ao Ganges, todos os dias, na viração do dia, é feito um ato satânico contra todas as nações. Shiva é adorado. Em cada canto da cidade há altares a deuses. Aí você pode me dar uma desculpa. Pastor, mas lá tem tanto Deus, são centenas de deuses no hinduísmo. Tem como não se adorar? Vamos parar de dar desculpa. Foi só para acordar alguns. Vamos parar de dar desculpa. Não importa se eles têm muitos deuses. O que importa é que eu posso dar mais do meu tempo para Deus. Eu posso fazer um pouco mais, eu posso acordar mais cedo. Eu deitado na minha cama, minutos antes de me levantar, fazer a minha oração, e durante o dia estar em oração. Ou fazer como Paulo aconselha a igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, escrevendo a eles, Paulo disse: orem sem cessar, orem todo o tempo, orem em línguas. Você está dirigindo, está caminhando, ore. Sabe, irmãos, nós precisamos parar de dar desculpa e dizer que não temos tempo ou qualquer outra coisa. Não, aqueles que andam nas trevas estão adorando 24 horas a Satanás. E nós devemos orar 24 horas. São Luís precisa orar 24 horas. O meu conselho para você é: descubra. Se há um grupo orando 6 horas, 12 horas todos os dias, vá lá, diga: eu quero vir aqui uma vez na semana. Ou lá de casa eu posso orar? Pode, lá da sua casa você pode orar. Então tá bom, eu faço compromisso, lá de casa eu vou orar. Vamos nos envolver de fato e de verdade. O evangelho não é pedir. Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo. O evangelho é uma renúncia. O evangelho é uma entrega. E entre toda essa renúncia e essa entrega está o meu e o seu tempo. Ele está nos chamando para esse lugar. A porta está aberta. Ele quer que a gente vá. Ele quer se mostrar para nós. Ele quer mostrar a beleza dele. E quando nós olharmos para essa beleza, sabe, eu acredito que o prazer deve estar na presença dele. E não no que a presença dele pode nos dar. Eu me lembro quando eu ouvi pela primeira vez essa música, posso ouvir a sua voz?
E o pastor que estava ministrando no seminário sobre adoração, eram 3 dias, e ele contando a experiência dele. E acabou que eu também vivi a mesma coisa que ele. Ele falou que ele entrava para o quarto, tocava o violão, chamando, e nada acontecia. Uma vez, um dia, no outro dia ele foi lá de novo, tocou, cantou, adorou, e nada. No outro dia também, e nada. Nada, ele foi buscando e nada. Teve um dia que ele abriu a porta do quarto, e ele disse que ele não conseguiu tocar. Tão forte era a presença de Jesus. Nesse dia Jesus falou assim: eu vim porque você foi perseverante. Você não orou só um dia, vem Jesus, vem Jesus, vem. Irmão, Jesus, desculpa, esse negócio de Jesus, eu estou facinho, Jesus, vem facinho, esquece isso aí. Isso é teologia do inferno, que a gente pega música mundana e traz para dentro da igreja. Estou facinho, pelo amor de Deus. E a gente acha que Jesus vai cair na onda. Ele vai ver a sua perseverança, ele vai ver até onde você o quer, ele vai ver o que você vai abrir mão, o que você pode e quer de fato abrir mão. E quando você fizer isso, aí ele vem. A pastora Glaucia estava conversando com ela hoje de manhã, perguntando alguns detalhes sobre a oração lá no museu. Quem já foi lá no museu? Levanta a mão assim, por favor. Só alguns. Não, assim igual eu estou fazendo, ó. Isso, são poucos. Essa galera aqui quase toda nunca foi. Lá no museu, no último piso, eles estão orando todos os dias, 12 horas, né, Lucas? 12 horas, né? Todos os dias, 12 horas. Já existe um lugar, já existe uma estrutura, já existe um ambiente. O lugar é extremamente profético. É aonde? No Centro Histórico de São Luís. Cara, o que você está fazendo que você não vai lá pelo menos um dia da semana? Ou vira para o pessoal lá que organiza, pessoal, ó, eu vou pegar um turno, pode ser lá de casa? Pode. Então lá de casa eu vou pegar. E ao invés de agora serem 12 horas, serão 13, porque vai ter a tua hora. Eu quero concluir. Eu estou falando de adoração, mas acaba que a gente inclina um pouquinho para o caráter. Por quê? Porque é difícil orar em grupo. É mais fácil que eu abra o meu grupo, tu abre o teu, tu abre o teu, tu abre o teu, tu abre o teu. É mais fácil. Cada um abre o seu e cada um ora lá na sua igreja. Será que Deus vai nos ouvir? Nós estamos abrindo grupos diferentes por quê? É só uma logística, pastor. Ok. Não é porque a gente não consegue orar junto. Será que Deus vai ouvir? E não importa o que a gente vai falar, Ele vai olhar para o nosso coração. Se a sua igreja começou a orar 6 horas, se uma igreja que você conhece começou a orar 6 horas, vá lá e diga para eles, ó, a partir de hoje nós vamos orar 7. Eu quero orar com vocês também. Amém? É um desafio, é difícil, irmãos. É difícil, cumprir um horário todos os dias lá é muito difícil, mas é possível. Para você interceder pela sua cidade, para você interceder. Só que quanto mais nós vamos indo, quanto mais nós estamos lá, mais isso vai se tornando prazeroso. Nós vamos tendo experiência com Ele. Com Ele. Nós vamos experimentando Ele. Não só o que Ele dá, mas o que Ele é. Comendo da sua carne e bebendo do seu sangue. Tendo comunhão com Ele. Conhecendo a Deus e conhecendo a Jesus. Esse é o propósito da oração. Esse é o propósito da adoração. Combinado? Sem desculpa? Fechou? Eu estou falando com pessoas maduras, o pastor Igor já deu essa aula para vocês. Plano de ação. Qual é o plano de ação? Cara, eu vou sair daqui e vou orar. Não tem outra coisa para fazer. Amém? Glória a Deus. Pausa para tomar uma água.
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Na 1 de Timóteo, no capítulo 1. Primeira Timóteo, capítulo 1. Acharam aí? Então me espera um pouquinho, que eu ainda não achei não. Espera aí. Primeira Timóteo, capítulo 1, verso 12. A partir desse momento, pessoal, eu queria só ter tido esse tempo com vocês para falar sobre a importância da oração 24 horas, a importância de nós orarmos, a importância de você estar inserido na oração 24 horas, tá? Amanhã eu vou estar falando um pouquinho mais sobre adoração, mas só para o pessoal do módulo 1, tá? Mas também vou estar falando na sexta-feira para o módulo 2, também sobre adoração, tá bom? Eu que só introduzi o assunto. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Nós vamos estar falando sobre um dos pilares do caráter de Jesus. Nós já falamos sobre o fundamento. Qual é o fundamento? O amor. Primeiro pilar, primeira coluna, que é a coluna mestra, que toca todas as outras colunas, é a coluna da santidade. Depois nós falamos da verdade. E hoje nós falamos da justiça, e hoje nós vamos estar falando da coluna da fidelidade. E essa coluna, ela também está ligada à verdade. Porque aquele que é fiel, o próprio Cristo, que se mostrou fiel, ele se mostrou fiel à verdade. Anote aí, 2 Timóteo 2,2. 2 Timóteo 2,2, Paulo diz assim: e o que você ouviu de mim e viu, entre muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e idôneos, para que possa transmitir a outros. Timóteo, tudo que você ouviu eu falar, todo o meu comportamento, eu quero que você transmita isso, mas você não vai transmitir para qualquer pessoa. Eu vou te dar duas qualidades desses homens que você vai transmitir. Eles têm que ser idôneos, capazes, mas eles também precisam ser fiéis. Eles não podem, Timóteo, mudar o que eu vou ensinar para você. Você não pode mudar, Timóteo. Você tem que pegar o que eu falei e repassar isso com integridade, com fidelidade. E essas pessoas, Timóteo, elas também têm que ser fiel para repassarem isso. Uma ousadia muito grande de Paulo, irmãos, em saber que o seu evangelho era verdadeiro. E dizer para Timóteo: pode passar exatamente o que eu estou te passando. Pode passar exatamente o que eu estou te passando. E Timóteo pegou e fez exatamente isso. Selecionou homens que não mudariam, homens que andariam na verdade, homens que entenderiam a verdade, homens que experimentaram a verdade e que iriam repassar a verdade. Fiéis, fiel. Ele nos chamou, ele é fiel. E nos chamou para andarmos em fidelidade. A verdade, irmãos, que os pilares de Jesus, todos eles,
que estão sendo construídos em nós, nós seremos provados em cada uma dessas áreas. Olha para mim, por favor, não é aqui dentro, é lá fora. Nós precisamos ser fiéis lá fora. Nós seremos provados a fidelidade lá fora. É lá fora, nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes que nós seremos provados. No olhar, no falar, no caminhar, é lá fora. Uma outra característica da fidelidade é a confiança. Timóteo, o que eu estou confiando a ti, que é verdadeiro, que é poderoso, você precisa passar para essas pessoas. E essas pessoas precisam inspirar para você, Timóteo, confiança, verdade e confiança. Aquele que é fiel, eu posso confiar nele. Pode confiar em mim. Posso mesmo? Você é fiel. Você vai aguentar as pressões? Posso confiar em você? Posso confiar um segredo a você? Às vezes, irmãos, nós confiamos coisas às pessoas erradas. Você confia um segredo para uma pessoa que você diz, que você pensa que é seu melhor amigo. Mas você já parou para pensar que esse cara também deve ter outro melhor amigo? Você conta para ele, ele conta para o Huguinho, Zezinho e Luizinho. Quem sabe quem são esses? Você conta para uma pessoa o seu segredo. Quando você viu, será que uma pessoa que inspira confiança, credibilidade, posso confiar em você? Posso confiar em você a palavra do Evangelho? Pode. Posso confiar em você um segredo? Posso confiar em você aquilo que é precioso para mim, algum bem, alguém que eu amo? Você daria a sua vida para guardar esse segredo? Você daria a sua vida por essa pessoa? Eu preciso de alguém que seja fiel até o fim. A fidelidade, você tem que levá-la até o último dia da sua vida. Escute isso. Você nunca disse isso, eu acho que você também nunca ouviu. Vai ser a primeira vez que você vai ouvir isso. Ela não me falou que era para guardar segredo. O pastor não disse que não podia contar para os outros irmãos sobre essa reunião. Então eu acho que eu posso falar. Me perdoe, mas você não é uma pessoa de confiança. Nós não podemos confiar segredos a você. Timóteo, ele precisa ser verdadeiro. Nós precisamos confiar nele, ele tem que inspirar confiança. Mas ele precisa também estar comprometido. Ele também precisa estar comprometido. O texto que eu li para você, o primeiro texto, Paulo disse que o próprio Cristo olhou para ele e o teve por fiel. E disse, e podendo colocar em Paulo o ministério, dar para Paulo o ministério, confiar para Paulo o ministério, isso é, Paulo em diversas das suas cartas ele diz, somos embaixadores de Cristo, somos ministros de Cristo, como se Cristo falasse por nós, somos representantes dele. Por que Paulo era um representante dele? Porque ele olhou, isso está aí no texto que nós lemos, Jesus olhou para ele e viu, Paulo, você é fiel, eu posso te constituir ministro. Cuidado, para que você não pense que somos ministros, mas Deus não nos considera como ministro. Não somos nós que nos fazemos ministros, é Ele que nos considera, é Ele que nos constitui. Nenhum homem pode constituir outro homem ministro de Cristo, é Cristo que nos constitui seus ministros. Quando Ele olha para nós e vê em nós fidelidade,
Vê em nós que somos homens e mulheres de aliança. Aconteça o que acontecer, eu tenho uma aliança com você. A sua aliança, as alianças que você fez, elas serão provadas. Está repreendido. Não está repreendido, não, elas vão ser provadas. Tem como não? Você vai passar por lutas intensas. Essas lutas, elas vão forçar o rompimento dessas alianças. Mas se você estiver comprometido com a outra pessoa, comprometido com a causa, totalmente comprometido, você vai suportar o baque, você vai suportar a pressão. Você é o ministro de Cristo? Ou a pergunta que antecede essa, a antessala desse momento tão glorioso de responder se sim, sou ministro de Cristo, é responder a seguinte pergunta: Ele me tem por fiel? Eu não vou traí-lo com os meus olhos, eu não vou traí-lo com as minhas ambições, não. Todas elas eu quero que morra. Todo o mal que existe dentro de mim, que todos os dias eu tenho que matar isso. Ou você acha que já não existe mal algum, eu estou atravessando parede já. De tão... Somos tentados pela cobiça que já existe dentro de nós. É o que o apóstolo Tiago fala. Todos os dias seremos provados a fidelidade com Cristo. Todos os dias, todos os dias. Hoje você foi provado. Você foi fiel? Eu fui fiel. Conseguimos fazer com que a nossa aliança permanecesse intacta? Ou ela foi rachada? É do caráter dele ser fiel. Ele não tem fidelidade, ele é fiel. Se ele falou, ele é fiel para cumprir. Se ele prometeu, ele é fiel para fazer aquilo que ele falou que ia fazer. Você crê nisso? É bom desfrutar da fidelidade de Deus, sim ou não? É lógico. Cara, aquele que prometeu é fiel. Nossa, você quer dizer que passa os céus e a terra, mas a palavra dele não passa, porque ele é fiel. É bom desfrutarmos da fidelidade de Deus. É bom demais. Do seu amor, da sua misericórdia. Ele nos prometeu que a sua misericórdia iria se renovar todos os dias, e Ele fielmente, todas as manhãs, renova a sua misericórdia sobre nós. Todos os dias a misericórdia de Deus alcança você. É gostoso viver a fidelidade de Deus. Mas precisamos avançar nisso. Precisamos sair do estágio de somente receber, mas também alcançarmos o lugar de maturidade, de não só receber fidelidade, mas ser alguém de confiança, e que as pessoas possam olhar para nós e ver a fidelidade de Deus em nós. Cadê o Igor? Está lanchando? Está no nível 2? Se vocês atrasar hoje, irmãos, vocês se preparam. Irmãos, eu brigo com o Igor o tempo todo. A gente briga, a gente discute. A gente já saiu no tapa, já... Brincadeira, irmãos. A gente nunca brigou assim. Cara, mas eu amo aquele cara. Eu falo um monte de coisa para ele. Mas se você vir falar do Igor perto de mim, você vai ver. Aí é capaz da gente sair nos tapas. Estou brincando. As pessoas precisam olhar para nós e dizer assim: eu posso confiar nele, eu posso confiar nela. Seus pastores podem confiar em você? Suas ovelhas podem confiar em vocês, pastores? Precisamos inspirar pessoas a viverem um nível mais alto de maturidade, de confiança, de verdade, de compromisso. Precisamos fazer isso.
Sabe, alguém que é fiel é alguém que mantém o seu testemunho sobre Cristo. O seu testemunho sobre Cristo. Vocês conhecem o texto, Atos 1:8. Olha, vocês serão minhas testemunhas. O que será que acontece com uma testemunha que vai dar o seu testemunho e é pega mentindo? O que será que acontece? No meio de um tribunal, ela é presa. Ela não pode mentir. Você é uma testemunha de Cristo. Ela não pode nem mentir, nem omitir. Ela tem que dizer a verdade. Como testemunhas de Cristo, nós precisamos dizer a verdade. Custe o que custar. O Espírito dele está dentro de nós. Olha as palavras de Jesus, ele diz assim, olha, não se preocupe com o que vocês têm que falar, quando vocês estiverem diante de pessoas, e talvez de tribunais, quando a vida de vocês até estiver correndo perigo por causa disso, o Espírito Santo lembrará todas as minhas palavras a vocês. Vocês só terão que falar, ser fiel àquilo que eu falei a vocês. Eu aprendi uma coisa com o pastor Guilherme. O pastor Guilherme ministrou na minha vida uma palavra que eu achei extraordinária. A percepção que ele tem sobre aquele texto que Jesus diz assim, se alguém te ferir a face, dê. Ele disse que aquele texto faz sentido para ele da seguinte maneira. É alguém que praticando a verdade, a justiça, apanha por causa disso. E por que ele toma... Por que ele vai tomar outro tapa e ele tem que dar a face? Porque ele não para de praticar a justiça. Ele apanhou e continua fazendo o que é certo. Mesmo que para isso, ele tem que dar outra face. E essa é uma pessoa fiel. Apanha, perde, sofre o dano, mas permanece fiel. O que eu vou dizer, eu não estou jogando praga em vocês não, tá? Mas vocês serão provados, a partir de hoje, mais do que vocês foram provados até agora. Por quê? Porque quando a palavra nos é apresentada, quando a revelação nos é apresentada, então, caminhamos agora numa verdade um pouco maior. Vocês serão provados. E poderão ser reprovados ou aprovados. E eu peço a Deus que vocês sejam aprovados. Vocês consigam alcançar esse nível de maturidade, de permanecer fiel, independente do que vocês estejam sofrendo. Não neguem a Cristo, não neguem o fundamento que foi construído dentro de vocês, o que vocês aprenderam, o que vocês ouviram, o que seus pastores ensinaram. Sejam fiéis até o fim. Pastor Eliomar disse que a coroa só vem através da fidelidade. Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A coroa, tem uma coroa me esperando, Paulo fala. Por quê? Porque eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo foi fiel ao seu ministério, ao seu chamado, aquilo que Deus o mandou fazer. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa. Meu irmão, há uma coroa nos esperando. Obrigado, pastor Eliomar. Há uma coroa nos esperando. Sejamos fiéis até o último momento. Nenhum prazer desta vida pode se comparar com o que está guardado para nós. E eu quero terminar com isso, para dizer para você, que se os nossos olhos estiverem nessa coroa, nessa recompensa, nós vamos conseguir passar por qualquer circunstância em fidelidade. Amém? Pai, nós